Vamos começar o programa de hoje falando sobre política e um pronunciamento ontem do senador Roberto Requião. Ele fez duras críticas ao governo do estado e até aos meios de comunicação. Vamos acompanhar um trechinho da fala dele ontem no programa do PMDB. Dr. Francisco e Dr. Paulo Pimentel, o Banco do Estado do Paraná está quebrado, a Ferroeste foi doada, a Copel está sendo vendida, a folha de pagamento dos funcionários ultrapassa a receita e ninguém conhece os contratos da Renault, da Chrysler e da Audi. E vocês colaboram com o silêncio e negam espaço para um senador do Paraná fazer a denúncia, a cobrança da resposta, exigir que as coisas sejam transparentes, que a verdade seja esclarecida. Mas sobra, gostem vocês ou não, o espaço da propaganda eleitoral gratuita. Bom, sobrou também, como você viu, até para os meios de comunicação no Paraná. Vamos acompanhar um trecho da entrevista com o ex-governador Paulo Pimentel, presidente do grupo Paulo Pimentel, que retransmite aqui no Paraná a programação do SBT. Ele considera as acusações injustas. A referência que ele fez a mim e ao Dr. Francisco Cunha Pereira, eu acredito que ele foi totalmente injusto. Nós temos dado cobertura, a imprensa do Paraná todo tem dado excelente cobertura às atividades do senador Roberto Requião. Não obstante, às vezes, não se concorda com a sua linha de ação. E quando ele passa dos limites e faz agressões infundadas, evidentemente a imprensa não vai endossar isso por uma questão de responsabilidade criminal e uma responsabilidade social. O senador Roberto Requião cometeu ontem, a meu ver, uma profunda injustiça, mas nem por isso nós vamos recriminá-lo. Ele terá o espaço que sempre teve nas televisões do Paraná e dentro de uma norma. O cidadão, para aparecer na imprensa, para surgir na televisão, tem que ser notícia. E o senador Roberto Requião conhece muito bem isso, porque durante as atividades da CPI dos precatórios, ele se evidenciou, e não só a imprensa do Paraná, como também a imprensa nacional, lhe deu excelente cobertura. O senador parece que tem realmente algumas divergências com a imprensa. Ele gosta de ser insensado e nem sempre a imprensa pode entrar nesta linha. Eu respeito as críticas do senador Roberto Requião e me reservo o direito de respondê-las a cada vez que ele nos agredir. E hoje à tarde, quem vai responder pelo governo do estado é o secretário-chefe da Casa Civil, Rafael Greca. Ele convocou uma coletiva para as 15h e já vamos antecipar aqui no Acontece o que é que ele vai dizer para a imprensa, o que é que vai ser notícia nos jornais de amanhã. Mas ele também foi citado na fala do senador Roberto Requião. Acompanha. Inverteram as prioridades do Paraná. A prioridade deles hoje é a propaganda do governador. Eu insisto, dona Eurides, a senhora desliga a televisão e o governo do Paraná acaba. Nós estamos sem governo. Banco do Estado do Paraná quebrado, a Copel está sendo dada de presente, a Ferroeste, que nós fizemos junto com o nosso Exército Brasileiro, foi dada de presente por um grupo e até hoje está parada. Não tem nenhum trem baixando o frete dos agricultores do oeste do Paraná. Enquanto isso, dá-lhe publicidade, jogos da natureza, corrida de tartaruga, mergulho do surubi, estrangeiros se divertindo em Foz do Iguaçu, pagos pelo nosso governo, passagem, hotéis, diárias de $500 para o governador e o Rafael Greca, aquela gente toda ir lá tirar fotografia. E o secretário Rafael Greca está aqui conosco. Então, a coletiva às 15h, mas ele já antecipa aqui como é que o governo do estado vai se posicionar. Em primeiro lugar, a fotografia. O que você vai dizer? Eu acho que nos Jogos Mundiais da Natureza, o senador merecia a categoria, que é muito natural a ele, da dor de cotovelo. Porque, na verdade, os Jogos Mundiais da Natureza deram ao Paraná uma notoriedade nunca vista. 843 emissoras de televisão e de rádio do mundo todo, desde a poderosa CNN norte-americana até as cadeias alemãs, italiana e francesa de televisão e também a espanhola, focalizaram a Foz do Iguaçu, São Miguel do Iguaçu, Missal, Diamante do Oeste, Porto Mendes, Guaíra, Itaipulândia, Santa Terezinha de Itaipu. Na verdade, nós temos muito o que mostrar. A terra mais linda do mundo, o nosso extraordinário Parque Nacional, as nossas cataratas, precisam atrair investimentos, precisam atrair empregos e turismo para o nosso povo. O senador foi muito irresponsável ontem.
Ele prometeu o dia do juízo para a imprensa, disse que ia nos condenar, a mim, ao governador, a todos os que trabalhamos pelo Paraná, mas só mostrou que não tem juízo. Essa coisa de dizer que o Banestado está quebrado, bancos quebram por boataria. É de uma irresponsabilidade, de uma estupidez, de uma perfídia, porque o banco teve um lucro no semestre passado de 8 milhões de reais, com toda a dificuldade que está vivendo o sistema bancário nacional. Já não basta o Paraná, a desgraça do Xangai Bank vir assumir em dia de Páscoa o Banco Bamerindos, esse Exu do atraso, esse senador do contra, ainda quer mais de mal para sobre o povo do Paraná? Carlos Alberto Pessoa. Eu não tenho nada a acrescentar aos comentários do Dr. Paulo Pimentel e aos comentários do secretário Rafael Greca, à fala do senador Roberto Requião. Agora, Rafael, qual é o que embaraça o governo e transforma, dá aos cidadãos esse cavalo de batalha que são os contratos com a Audi, a Renault e a outra que agora eu me esqueci o nome. Todas as montadoras, e o governo tem perto de 600 protocolos de intenção, porque nós estamos atraindo 10 bilhões de reais de investimentos para o Paraná, que representam empregos inclusive para os que vão nascer, para os que ainda estão na escola, porque as montadoras e as indústrias vão estar se instalando ao longo dos próximos 5 anos, elas representam progresso, representam avanço. O governo não fez nada contra a lei. Usou a lei Aníbal Cury, sancionada por ele, Requião, e usou a lei que criou o BADEP. Só que o governo não pode ser irresponsável de abrir os seus protocolos, porque os outros estados do Brasil não fazem a mesma coisa. Santa Catarina, o Rio Grande do Sul, São Paulo, a Bahia, o Ceará, todos os estados, o Rio de Janeiro, todos os estados brasileiros estão atraindo investimentos. Há uma guerra fiscal entre os estados. Nós não temos direito de prejudicar o Paraná abrindo protocolos que têm sigilo bancário e que vão ser realizados de acordo com a lei. Se os outros estados todos o fizerem no âmbito do Senado Federal, nós vamos fazê-lo. Para terem uma ideia, essa manhã o secretário Giovanni Gionedes e o secretário Miguel Salomão, a meu pedido e por determinação do governador, foram à Comissão de Assuntos Econômicos que investiga a guerra fiscal depor. Santa Catarina não mandou ninguém, o Rio Grande do Sul não mandou ninguém. Os dois secretários da Fazenda falaram comigo pelo telefone e disseram que não iam fazer caso porque não iam entregar o segredo da sua negociação a favor do seu Estado, da sua industrialização e do seu povo. O que o senador Requião e o senador Osmar Dias estão fazendo é a mais sórdida campanha que um senador já fez, ou dois senadores já fizeram contra o seu Estado. Em 175 anos da história do Senado, nunca se viu um senador negar o motivo para o qual foi eleito, porque o senador não é senador de si mesmo ou da sua posição política, ele é o representante do Estado. O deputado é representante da sua própria opinião. O senador precisa ser a favor do Estado. Esse senador do contra não nos assusta. Nós não temos medo dele. Mas ficou claro que a intenção dele é a disputa pelo governo do Estado. O senhor não entendeu assim a forma do discurso? Com certeza essa desgraça ainda sucederá, mas eu fiquei muito satisfeito porque eu vi um quê de Max Rosman sobre ele. Max Rosman, na última eleição, quando nós o derrotamos, quando eu elegi o meu sucessor, o Cássio Taniguchi, fragorosamente derrotando o Max Rosman, que esbravejava, deblaterava, falava de maneira ensandecida como o Requião. Eu não sei se estão usando a mesma tinta de cabelo, mas os dois estavam iguais.